Olá a todos, Luiz Aurélio falando, 14 de dezembro de 2022. Esse áudio vai ser um áudio muito específico. Geralmente, nós estamos sempre preocupados com a saída dos recursos, mas vamos colocar em nossos corações que os recursos já estão liberados. Partindo do pressuposto que nosso coração já sabe que todos nós, que somos grandes vencedores, já recebemos os nossos recursos, então eu gostaria de dividir com vocês alguns pontos de vista que têm a ver totalmente com a questão de nós apoiarmos o nosso país. Primeiro ponto, de tudo que eu vou falar para vocês, não coloquem os medos na frente. É um pedido que eu faço. E quando eu falo não coloque o medo, é você não colocar o sentimento de fracasso, de desilusão e de tudo que a gente vive passando em acreditar que não deu certo, porque já deu certo. Então coloque esse pensamento na frente e com esse pensamento de sucesso, de vitória, nós vamos começar esse áudio. Esse áudio vai ser específico à parte de projetos humanitários. Eu não vou falar de operações, eu vou falar especificamente sobre uma situação muito séria que eu quero compartilhar com todos vocês. Há muito tempo eu venho falando para vocês sobre os meus projetos humanitários, no qual eu trabalho aí há 10 anos me preparando para esse momento. Em muitos áudios eu falo para vocês, eu incentivo a vocês a que a gente venha a nos unir para fazer a parte humanitária voltada às questões das catástrofes naturais que serão iminentes pelo causa do nosso agente transformador, mas não sei se Deus me preparou para esse momento, e eu tenho certeza que preparou a muitos, não somente a mim. Eu vou pedir para que vocês comecem a pensar com carinho no que você pode fazer para o seu país. Existe uma frase, essa frase não é minha, gente, nesse momento eu não vou lembrar quem falou, que dizia o seguinte: não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. No dia de hoje, aliás ontem, foi aberto um edital do Ministério da Defesa, no qual ele cadastra empresas exatamente voltadas a uma situação de guerra. Como bem sabemos, nós já estamos numa guerra. Mesmo que essa guerra ela não seja aberta como as pessoas acham, essa guerra já está acontecendo. Só que ela vai se agravar. E a abertura desse edital demonstra uma imensa necessidade e preparação do nosso país para tudo o que vai acontecer. Nesse edital está solicitando empresas que possam auxiliar ao Ministério da Defesa nesse processo de guerra. Eu sei que muitas vezes vocês não têm a menor noção do que é uma guerra, particularmente nem eu, mas eu tenho talvez uma noção um pouco maior do que a maioria das pessoas. Não dos filmes que passam na TV, que o mocinho sempre vence no final, mas sim realmente de um planejamento estrutural do que realmente exige uma situação como essa. Então, basicamente nesse edital, eles estão pedindo a nossa ajuda. Pedindo ajuda de empresas que vão auxiliar nesse momento. E são vários segmentos. Gente, lembra que há muito tempo eu venho falando que nós precisamos fazer comidas liofilizadas?
que nós temos que trabalhar na parte da alimentação? Então, a alimentação é uma das empresas que está nesse edital solicitando um trabalho de empresas que queiram se cadastrar para auxiliar o nosso país. Alimentação, transporte e vários outros segmentos. Gente, tem uma lista aí, vamos dizer assim, com várias e várias coisas. Então, gente, só que nós podemos fazer a diferença. Ele estava preparado para catástrofes. E uma guerra não deixa de ser uma catástrofe. Porque, infelizmente, nós sabemos que uma guerra de quinta geração, ela é feita de várias maneiras diferentes. Sabotagens pela mídia, sabotagens por alguns sistemas que estão aparelhados, na verdade, né? Muitos sistemas governamentais ainda estão muito aparelhados. E as pessoas não têm noção da realidade de tudo. Às vezes as ideologias cegam. E como cegam? 20% da alimentação no mundo vem do Brasil. Nós alimentamos o mundo, parcialmente. Com a greve dos caminhoneiros, os portos estão um caos, porque ninguém está transportando alimentos. E nós somos os mais desejados do mundo. Nós somos as terras agricultáveis mais desejáveis do planeta. Fora ouro, nióbio, grafeno, tantas outras coisas que nós temos aqui em nosso país. E é um país continental, ele é muito grande. Mesmo que muitas pessoas tenham uma falsa ilusão de dizer, mas se a Venezuela atacar o Brasil, a gente resolve fácil. A Colômbia atacar o Brasil, a gente resolve fácil. Gente, não é assim. Não se iludam. Ainda mais que existe muito interesse da Cabala Negra, dos Illuminatis, de invadirem o Brasil. E vão vir provavelmente pela Colômbia. Hoje em dia, gente, o negócio é tão complicado. Vou citar um exemplo. A guerra da Ucrânia. Tem sistemas nos Estados Unidos que os satélites veem aonde está o tanque e avisa para o pessoal lá na Ucrânia, para os aliados da Ucrânia, avisa, olha, tem tanque ali. Aí eles vão lá e soltam mísseis e destroem os tanques. Então não é mais uma guerra só da Rússia contra a Ucrânia. É uma guerra de vários países que estão ajudando a Ucrânia para atingir a Rússia. Inclusive porque lá quebrou muitas coisas referentes aos Illuminatis, a Cabala. No Brasil não vai ser diferente. Quando atacar um país como a Colômbia, não é só a Colômbia que está atacando. Pode ser até a OTAN atacando o BRICS. Então, gente, isso não vai ser brincadeira. Sabe-se que existem milhares de infiltrados já no Brasil. Vai ser algo descomunal. Até a demora das ações do governo é porque eles estão fazendo tudo de forma mais cirúrgica possível para diminuir o máximo os impactos. Eu sei que muita gente pode estar achando uma besteira o que eu estou falando, tá? Mas como eu sempre digo, vamos estar preparados para o pior, desejando o melhor. Só que nós somos guerreiros e guerreiras, e diante desses valores tão grandes que nós vamos receber, nós podemos fazer a diferença de uma forma que a gente nunca pensou em nossa vida. Então, o que eu sugiro a vocês a se juntarem aos nossos projetos, só que nós não vamos estar só fazendo
aquilo que eu já passei a vocês, referente aos bunkers, que agora mais do que nunca serão necessários, para a gente poder proteger as pessoas que estarão ligadas a nós, como plano B. Nós precisamos fortalecer o nosso país, porque muita gente vai ser atingida. Claro que eu desejo que não aconteça, mas numa guerra, sabota-se a energia elétrica, sabota-se a água. Acontece muita coisa numa guerra, principalmente a contra-informação, as mentiras, inclusive por essa mídia podre que nós infelizmente temos. Então vamos nos unir, e é isso que eu proponho a vocês mais do que nunca, em fazer que os projetos humanitários, no qual eu já tenho uma boa estruturação técnica, que os nossos projetos possam realmente fazer a diferença nesse estado de guerra, mas que cada um, juntando-se a nós de uma forma bem organizada, aí, gente, com certeza, nós vamos trazer pessoas do Ministério da Defesa, vamos convidá-los, vamos buscar as orientações deles, para eles direcionarem o nosso trabalho da melhor maneira que a gente pode ajudar o nosso país. Então, as indústrias que a gente vai poder comprar e fortalecer, e com nossos valores astronômicos, criar imensos estoques estratégicos, sejam de alimentação, sejam de tantas coisas, área médica, tantas e tantas áreas que a gente vai trabalhar. Vamos, através da empresa na qual eu estou montando, em conjunto com o Ministério da Defesa, criar uma parceria para que nós, líderes do GESARA, possamos usar os nossos benefícios financeiros e vamos fazer a diferença. O edital do Ministério da Defesa, ele mostra as empresas que têm mais interesse, como contratar, como fazer a licitação, que na verdade não é nem licitação, porque nós entraremos no sistema diferenciado. Eu me proponho, depois que a minha estrutura estiver montada, a fazer toda a parte burocrática junto ao Ministério da Defesa para vocês. Eu proponho que a gente faça reuniões aonde vai ser oferecido para nós uma lista de interesses e locais, aonde vocês podem fazer parte disso, como verdadeiros patriotas, fazer parte disso, inclusive isso também vai agregar ao meu projeto, dos bunkers, da desintoxicação de vacina, de uma malha de proteção diferenciada. Muitas coisas vão ser feitas, vamos dizer assim, nesse pacote. Então, mesmo que você ache que você não é capaz de administrar uma empresa, que isso realmente não é fácil, nós tentaremos dar o máximo de suporte possível, indicaremos empresas, claro que são poucas empresas pela quantidade de pessoas e situações que nós temos, mas o nosso objetivo é unir forças. De qualquer jeito, nós já íamos fazer isso. Para 1000 pessoas, que serão 1000 famílias. Só que agora o nosso projeto pegou um outro vulto. Nós estaremos fazendo isso em parceria com o Ministério da Defesa. No momento certo, estaremos avançando nesse processo. Foi aberto um edital. Esse edital é claro referente a isso. Eu sei que se você ler o edital, você vai estar meio confuso, mas não se preocupe. Nós estaremos colocando pessoas específicas para estar fazendo isso.
Meu objetivo é que cada um de nós que queira fazer parte dessa situação de guerra, queira fazer parte com os nossos recursos financeiros, seja responsável por determinadas áreas. E nós podemos multiplicar a parte de alimentação de muitas maneiras diferentes. Você dá um exemplo, uma granja de grande porte, ela só não tem 10 vezes o tamanho dela por falta de investimento na estrutura física. Então nós vamos construir centenas de granjas de grande porte. E tantas outras coisas, conforme já está no nosso planejamento. Com isso, inclusive, fortificar um dos projetos que são chamados suprimentos de emergência, aonde já vai ser criados imensos estoques de situações para a calamidade pública. Eu não imaginava uma situação de guerra, eu imaginava as catástrofes. Mas tudo é crise. Então eu convido você a pensar com carinho na possibilidade real de arregaçar as mangas e fazer parte disso. Os nossos recursos, gente, a maior parte deles a gente não gasta. Só que você está pondo um objetivo de vida, mas de forma organizada, de forma ordeira. Meu objetivo é, nós vamos nos reunir com as pessoas competentes para fazer esse gerenciamento, reunir com os membros do Ministério da Defesa para mostrar o que nós podemos fazer, trabalhar com pessoas que fazem gerenciamento de cidade, trabalharmos com oficiais militares que têm essa parte logística, fazer várias reuniões e prestando apoio às Forças Armadas, cobrindo aquilo que eles precisarem. Você não está fazendo isso porque você espera algo em troca. Claro, os benefícios junto ao nosso projeto você terá, mas acima de qualquer coisa, o que você está fazendo é para você também. Porque você pode achar que essa guerra, por você estar rico, não vai te atingir, mas quantas pessoas que precisarão do nosso auxílio serão atingidas? E nós não somos imunes. Então esse áudio ele é dedicado às pessoas que estão entendendo a gravidade do que está para acontecer. Porque infelizmente, gente, essa é uma guerra de quinta geração. Ela vai ser interna e externa. Ou vocês acham que tanques de guerra colocados em praias estão lá só para tomar sol? Entendam a gravidade do que nós estamos passando. Gente, ninguém gasta milhões e milhões, tá? Ou bilhões para se preparar para algo que não tem certeza absoluta do que vai acontecer. O trabalho está sendo feito para minimizar o máximo os impactos. Mas não se iludam. O mundo quer o Brasil. O mundo tem total interesse em nós, pela nossa agricultura, por ser o lugar mais seguro do mundo, inclusive para a construção de bunkers. Nós somos o lugar mais seguro do planeta. Só para vocês terem uma referência, nossa placa tectônica tem 200 quilômetros. Dos Estados Unidos, se não me engano, é 34 quilômetros. Nós temos pouquíssimas fissuras, temos pouquíssima possibilidade de vulcões ativos. Claro que vocês vão entender isso melhor depois da minha palestra, depois do meu livro, do meu e-book, que será disponibilizado.
Então, os interesses do mundo sobre o Brasil são gigantescos. Não se iludam. E como vocês bem sabem, eu sou uma pessoa visionária. E por ser uma pessoa visionária, eu tenho que me antecipar a todos os problemas. Existe uma expressão que diz assim: o mais forte não é aquele que aguenta mais, mas sim aquele que se adapta às dificuldades com mais facilidade. Enquanto nós estaremos trabalhando, lutando, nos protegendo, nos unindo, a maior parte das pessoas, os bilhões de pessoas no mundo, vão agir como se nada tivesse acontecendo. Só que na hora que vierem os grandes problemas, nós estaremos preparados. Gente, parece aquela historinha, né, da cigarra e da formiga. As formigas trabalhavam para o inverno e a cigarra só cantava e se divertia. Claro que nos desenhos é bonitinho, a cigarra vai depois consumir o que as formigas trabalharam. Na vida real isso não existe. Vai estar dentro das nossas proteções quem participou, quem mereceu. E nada vai ser vendido. Eu não preciso de dinheiro de ninguém. Nada será vendido, tudo será conquistado por mérito. Então, gente, essa oportunidade que está sendo dado para nós, porque não é só um pedido de ajuda, é uma oportunidade para nós. Essa oportunidade que está sendo oferecida pelo Ministério da Defesa é uma grande possibilidade de nós fazermos realmente a diferença com o nosso dinheiro. Eu sei que muita gente está pensando, eu quero gastar meu dinheiro, eu quero receber, vou ficar vivendo, vou mudar de país, eu vou viver minha vida e dane-se o resto. Tudo bem, a escolha é sua. A escolha é sua, não é minha. A minha escolha que está sendo, eu estou me expondo, convidando a vocês a se prepararem psicologicamente, além das riquezas que eu sempre procurei ensinar e preparar vocês, agora a coisa ficou muito mais séria. Vamos supor que não aconteça nada. Vamos torcer sempre para o melhor. Se não acontecer nada, as grandes catástrofes planetárias são inevitáveis. Tá? E para quem viu o mês passado um documentário que eu coloquei no grupo do Telegram, Líderes do Gesara, para quem viu a quantidade de catástrofe planetária que aconteceu só no mês de novembro, entendeu que isso só vai aumentar. Então, de qualquer jeito, ou uma catástrofe planetária iminente, ou uma guerra, ambos vão precisar da nossa ajuda. Você pode fazer a diferença. Eu sei que não vai ser simples, gente. Não estou aqui falando que vai ser simples. Não estou aqui falando que vai ser fácil. Eu só estou falando que é necessário. Eu tenho certeza que pessoas inteligentes estão ouvindo os meus áudios. Eu tenho certeza que pessoas de bom coração estão ouvindo meus áudios. Eu tenho certeza que pessoas guerreiras estão ouvindo os meus áudios. Então, gente, com o pensamento que deu tudo certo, com o pensamento que a vitória está nas nossas mãos, eu sei que muita gente está passando dificuldade, eu sei que muita gente está preocupado porque o Natal está chegando e vocês estão com dificuldades e apreensivos, inclusive, por questão do Natal. Eu sei de muita coisa. Só que guerreiros são lapidados na dificuldade.
Guerreiros são fortalecidos nas adversidades da vida. Existe um tempo para a gente tomar pancada, para apanhar. Só que está chegando o nosso tempo de vitórias. Então você tem uma escolha a mais. Não só fazer projeto humanitário. Fazer algo muito maior. Então eu peço que vocês pensem com carinho no que eu estou falando. Eu vou colocar o edital aqui em PDF. Eu sei que muitas coisas serão complicadas de entender, mas não se preocupem. Eu me comprometo junto com uma equipe que será formada a fazer todo esse processo para vocês. A nossa base de trabalho, que é a minha sugestão inicial, nós vamos trazer pessoas do Ministério da Defesa que vão orientar as necessidades que eles têm e nós vamos adequar aquilo que eles pedirem. Eu tenho certeza que tem todas as áreas e nós ainda vamos bancar financeiramente todo o material que será doado. Gente, isso ia ser feito de qualquer jeito. Só que agora nós poderemos fazer mais unidos a um propósito maior. Gente, aqui eu não estou para dizer um lado partidário ou não. Inclusive, particularmente, eu acho que até essa atitude que está ocorrendo para preparar o Brasil, inclusive para as catástrofes naturais que vão se intensificar. Citando até os Estados Unidos, quando houve o 11 de setembro, uma das coisas, eu descrevo isso no meu livro, inclusive, uma das coisas que aconteceu com a destruição das Torres Gêmeas foi uma profunda alteração na legislação americana, tá? Tanto que os senadores não queriam, mas pela questão do que aconteceu, eles tiveram que aceitar. Eles alteraram a lei americana, tá? No qual, hoje, 2 canetadas passam todo o poder para a FEMA. A FEMA é a Super Defesa Civil Americana. Ela manda até nas Forças Armadas, para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece, gente? Houve a necessidade de um evento seríssimo, que foi as Torres Gêmeas, para mudar a legislação dos Estados Unidos. E está acontecendo a mesma coisa com o Brasil. Está havendo uma situação extrema para mudar a legislação brasileira. E competem a nós estar fazendo parte disso, gente. Nós podemos mais. Nós podemos muito, muito mais. Tá ok, gente? Então, assim, os meus objetivos desse áudio, tá? Por mais que muita gente está vendo ele como catastrófico, não é, gente, eu sou visionário. Eu estou vendo o cenário que está acontecendo, fora da questão da mídia. Aqui não é uma disputa partidária se A ou B vai ficar no poder. Gente, eu sei que muitas pessoas têm receio de o Bolsonaro sair do poder. Gente, ninguém que sai do poder, tá, que vai sair teoricamente dentro de alguns dias, ninguém que teoricamente sai dos poderes fica promovendo oficial, fica trocando cônsul. Por exemplo, ontem foi trocado o cônsul de Boston, Estados Unidos, e foi trocado o cônsul de Portugal. Gente, ninguém que está saindo faz toda essa movimentação, tá? Que qualquer outra pessoa que entrasse, numa canetada, iria se fazer tudo. Então não se iludam, não tenham medo, não tenham dúvida, que o nosso destino já está traçado, mesmo que muita gente não queira isso. Mas o importante é que o que vem por aí não é só uma questão de guerra, mas também é a nossa oportunidade
de nos prepararmos para um evento em nível planetário. Gente, nós temos uma estrela anã magnética vindo em direção à Terra. Já falei isso em alguns áudios. Tá? A anã, gente, é só no nome. Ela é milhares de vezes maior do que a Terra. Isso é tudo informação oficial. Existem centenas de registros. Eu, particularmente, já vi a olho nu 3 vezes. Consegui registrar uma, inclusive uma vez. Então, gente, o que acaba acontecendo são efeitos cascata. Primeiro efeito, a situação do estado de guerra, no qual nós vamos entrar. Segundo efeito, as grandes alterações planetárias que nós já estamos passando. Não é porque não passa na mídia que as coisas não estão acontecendo. Como, por exemplo, eu alertei a todos daquela situação onde muitos vulcões estavam ativos no mesmo dia. Gente, isso é muito sério. Quer dizer que o manto da Terra está simplesmente onde você está pisando, a litosfera. A pressão dentro da Terra estava tão forte que muitos vulcões entraram em erupção para aliviar a pressão de dentro da Terra. Na minha palestra, inclusive, eu explico por que isso acontece de forma científica. Então, gente, o que acontece? Você acredita na mídia, você acredita na distorção cognitiva. Para quem não sabe o que é distorção cognitiva, é o que a nossa mente faz para distorcer a verdade. Você sabe que aquilo vai acontecer, você sabe que aquilo é ruim, mas a sua mente, internamente, ela distorce aquilo porque você não quer acreditar de jeito nenhum que aquilo vai acontecer. Você não quer acreditar. Na primeira palestra que eu fiz, já fiz várias, eu usei um exemplo, tá? Houve um tsunami no Japão, tá? E foi todo mundo avisado, olha, vai para tal lugar, o tsunami está vindo, eles são treinados. Tá? E teve um japonês, isso foi filmado, teve um japonês, ele sabia que se ele fosse para aquele lugar ele ia ser atingido, ele sabia que ele tinha que virar e ir para o outro lado, que era mais seguro, mas ele queria ir para a casa dele. E aí na cabeça dele ele colocou que nada ia acontecer. Em vez de ele dar a volta e ir para o lugar seguro, conforme as orientações, inclusive, não, a mente dele distorceu aquela realidade porque ele não queria de jeito nenhum acreditar que aquilo estaria acontecendo. E aí ele foi pego no tsunami. A nossa mente, ela não quer, ela se recusa a acreditar nas coisas que vão acontecer. Inclusive essa letargia mental foi causada principalmente pela televisão. Uma parte do meu livro tem 114 assuntos diferentes. Um dos assuntos, ele fala sobre datas de final do mundo. Foram criadas um monte de data de final do mundo, que não vai acontecer que nem os filmes, tá? A gente esquece. Todo mundo pensa assim, vai chegar um dia que vai acontecer uma grande catástrofe mundial. Não é assim que funciona. Tá, gente? Pode tirar isso da cabeça porque não funciona desse jeito. Então essas datas que foram dadas, centenas de datas que foram dadas, para quê? Para que cada vez que chegasse naquela data não acontecesse nada, você começasse a achar que nunca ia acontecer nada. Então é uma preparação para você nunca acreditar que vai acontecer algo. Isso é uma lavagem cerebral, gente. Citar um exemplo da Bíblia, 1000 passará, 2000 não passarás. Gente, 2999 ainda é 2000. Mas foi feita toda uma mística que causou medo, por causa que a Bíblia falou daquela forma, e foi criado um terror, e todo mundo achou
que quando virasse o ano 2000, o mundo acabaria. Então, gente, tudo isso daí é criado para vocês acharem que nada vai acontecer. Só que eu estou falando de um decreto. Eu estou falando de leis. Estou falando de informações oficiais. Eu torço mesmo que nada aconteça. Só que a nível planetário, estudo há 10 anos. Eu não tenho o mínimo, vamos dizer assim, dúvida que vai acontecer coisas imensas e que nós precisaremos estar protegidos. Então, gente, o objetivo do que eu estou gravando aqui, esse áudio, não é para trazer pânico, não é para fazer vocês ficarem com medo, é para mostrar para vocês que algo muito sério já está acontecendo, que essa convocação oficial do Ministério da Defesa abre para nós uma oportunidade de nós fazermos a diferença. Então, gente, os recursos vão sair mais cedo do que vocês imaginam. E quando esses recursos saírem, em vez de pensar só na vida boa, claro, primeiro vocês têm que cuidar da vida de vocês. Mas dentro de pouco tempo, através do Telegram Líderes do Gesara, eu vou estar convocando vocês dentro de uma estrutura que estarei montando para que quem queira, as famílias que queiram fazer parte disso, possam se juntar a nós. Nesse caso, ao Ministério da Defesa, no qual eu estarei solicitando que eles nos ajudem para que nós possamos ajudar o nosso país. Nós podemos mais. Tá ok, gente? Bom, estar sempre preparado para o pior, desejando o melhor. Só que isso é uma coisa muito séria. Como eu sempre falo para vocês, eu sou uma pessoa muito visionária. Mesmo que muita gente está pensando assim, deixa acontecer, aí eu vejo o que eu faço. Gente, quando acontecer, não vai ser tão simples esse eu vejo o que eu faço. Principalmente porque a coisa vai ser de médio prazo, médio a longo prazo. Vai acontecer um evento aqui, vai acontecer outro evento ali, vai acontecer uma situação ruim aqui, mas isso vai ser durante um bom tempo. Não ache que essa história dessa guerra, dessa situação, vai ser em um mês está tudo resolvido. Isso aqui pode durar anos, porque nós somos a joia da coroa. E quanto mais os eventos climáticos intensificarem, mais eles vão querer invadir o Brasil. Então, gente, segue aqui o alerta. Eu espero realmente que tudo que a gente vai fazer supra todas as necessidades. Vamos cuidar do nosso país antes de olhar para fora. Vamos estar preparados de todas as maneiras que a gente puder. E uma coisa que eu sempre falo, o lema do nosso projeto é assim: juntos somos fortes, mas organizados mais ainda. Gente, tem uma frase que eu sempre gosto de brincar com vocês, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Gente, o poder financeiro que está vindo nas nossas mãos é tão grande e ele carrega junto missões. Ou você acha que você foi escolhido assim à toa? Eu sempre falo, nós somos escolhidos por Deus para estar recebendo esses valores. Então, se você foi escolhido, você achou que era só para fazer projeto humanitário quando te desse vontade, ou só para você ficar rico porque você já sofreu demais? Nada, gente. O sofrimento foi preparação. Aquilo ali, o seu sofrimento, foi só aquecimento. Daqui por diante, aí sim. Você que muitas vezes passou a ser aluno, em muitos momentos será o professor, será o líder.
será aquele que vai dividir situações que fará a diferença, que será um marco, um anjo na vida de milhares de pessoas ou milhões. Por mais que você pode achar que é só dar dinheiro, não, gente, não é só dar dinheiro. Dinheiro é a parte fácil. Dinheiro é a parte mais fácil desse processo. Nós estamos ganhando valores surreais. É o teu amor, a tua dedicação, o teu esforço, a tua garra, o seu merecimento. Então talvez você tenha tido que passar por situações difíceis na sua vida, você tenha tido que ser uma pessoa, às vezes, maltratado pela vida, que isso mostrou o quanto você precisava fortalecer o teu caráter, entender o sofrimento, porque você muitas vezes pode estar nesse momento num caos pessoal, um sofrimento gigantesco. Só que isso vai acabar. Já está acabando, gente. E não fica pensando de novo, não. Ah, eu quero sair o dinheiro, aí eu vou ver, não adianta nada que o Luiz está falando. Isso não resolve nada. Claro que resolve, gente. Primeira coisa é o planejamento mental. É você pensar sobre uma situação. Se colocar à frente de algo que primeiro a tua mente tem que comprar a ideia. Então aqui eu estou mostrando uma ideia. E a sua mente que vai primeiro comprar. Teu coração tem que comprar junto com a sua mente. Então quando sua mente e seu coração comprarem a ideia, Deus ajuda. Deus ou qualquer ser religioso que você acredita, isso não importa. E mesmo se você não acreditar em Deus, não importa também. Já vi ateu fazer gestos de amor muito maior do que muito religioso. O importante é o que você quer fazer da sua vida. Nós podemos mais. Que lembra daquela história do bombeiro que eu contei para vocês, né? Que ajudou aquela criancinha. Ele sempre predispôs a fazer mais. E nós podemos mais. Então, guerreiro, guerreira, você pode, coisas fantásticas. O dinheiro é uma ferramenta, mas não é o principal. Tua determinação, esforço. Claro que você vai ser recompensado em cima do nosso projeto humanitário. Mas a sua determinação, esforço, esses são os principais. Gente, está chegando a hora de mudanças na vida de todo mundo. Claro que eu não queria estar aqui chegando para vocês dizendo nós estamos com uma guerra iminente. O Ministério da Defesa está pedindo nossa ajuda, está pedindo ajuda de empresas para apoiar toda essa situação de guerra. Gente, foi chamado 5 vezes o efetivo. Os reservistas de 5 anos foram chamados. Gente, 5 anos. Isso é estado de guerra. O que teve de oficial sendo graduado, gente, foi um monte, mas muito, de todas as forças. Existe uma lei que fala, que é uma lei que o Bolsonaro assinou, onde todas as polícias fronteiriças, que basicamente é toda a polícia, tá? Exceto Brasília, mas acho que todas as polícias, hoje quem manda são as Forças Armadas, isso é uma lei que saiu, aumentando o efetivo da segurança. Entendem a gravidade que nós estamos passando? Se você não quer acreditar, gente, é um direito seu. Se você quer achar que o Lula vai assumir o poder, é um direito seu, que ele vai ajudar todo mundo, é um direito seu. Só que é um direito meu, já que a gente ainda vive numa democracia, é um direito meu ajudar ao máximo de pessoas. Sejamos sábios.
Você tem uma força incrível que você nem imagina. Você pode fazer a diferença de maneiras que você nem imagina. Mas o que eu proponho dentro da estrutura que eu estou montando é que você faça tudo organizado. Por exemplo, pode ser pedido que você compre uma indústria um exemplo, gente, de arroz, e aí parte dessa indústria de arroz, toda a produção, você pode de repente destinar 20% a um estoque regulador. E esse estoque já vai gerar as comidas, a gente cria nossos centros de comida liofilizada, e aí nós vamos pegar das nossas fazendas, das nossas indústrias, fazer o alimento liofilizado, e aí depois transportá-los e colocar em locais estratégicos, em grandes galpões estratégicos, protegidos, e também dentro das Forças Armadas. Tudo feito de forma organizada. Gente, não vai ser fácil. Não me iludo. Não será um planejamento simples. Nós vamos ter que contratar muitas pessoas competentes para fazer isso. Mas eu tenho certeza que a gente vai poder contar com a estrutura das Forças Armadas para ajudar nessa parte logística do que eles precisam. E nós estaremos aqui para servir. Porque, gente, na hora de uma catástrofe ou na hora de uma guerra, não importa quem está com fome. Importa que a gente pode ajudar a pessoa naquele momento. Muitas dessas coisas, gente, eu já tenho tudo pronto no meu planejamento. Tá? Inclusive, uma super defesa civil vai ser montado, já tenho toda a estrutura técnica dessa super defesa civil. Inicialmente, eu vou montar com 15 mil homens, fora o pessoal de apoio, equipamentos, viaturas de bombeiro, de grandes incêndios e situações de todas as formas que você pode imaginar, hospitais de campanha, uma mega estrutura, tá? Eu já tenho essa parte planejada. Então, nós vamos ser o apoio das situações. Vou citar um exemplo. Existem estados, eu não vou falar o nome do estado, que já foi montado até hospital de campanha, porque a malha é muito fraca de saúde naquele local. Então, gente, isso é complexo, não vai ser da noite para o dia, mas eu tenho certeza que a primeira coisa eu estou fazendo com vocês, nesse momento, é plantar uma semente. Agora, qual o coração que essa semente vai brotar? Só o tempo vai me dizer. Mas eu tenho certeza, que tem tanta gente boa me ouvindo, tantas pessoas que querem ajudar, que não sabem como. Mas a gente vai aprender juntos. Eu sei muito o que tem que fazer, como fazer, os direcionamentos técnicos, mas eu preciso de líderes. E eu tenho certeza que toda essa preparação que você passou na sua vida vai te dar essas condições para ser líder. Então, gente, nós temos uma oportunidade, além do dinheiro do Gesara, que é uma imensa oportunidade, como eu gosto de dizer, dada por Deus. Nós temos uma oportunidade de servir ao nosso país e para as pessoas que amamos. Gente, não é por um lado partidário, isso não tem nada a ver. Nós estamos falando de pessoas, seres humanos, pessoas iguais a nós. E nessa guerra, que faz parte da limpeza, que a gente chama de Operação Storm, que é no mundo, não é só no Brasil, gente, vai ter muita confusão, muito problema. E a gente tem que estar unidos. Eu estava vendo uma pessoa falar uma coisa muito séria, que ele disse o seguinte, é até um general. Ele disse assim, o plano de governo do PT
ele está lá no plano de governo para a instalação do comunismo, que diz o seguinte: esqueça as eleições, as próximas eleições, porque não vai acontecer. Está lá no plano de governo que a forma de governo que eles querem implantar, queriam, né, implantar, simplesmente acaba com todas as eleições futuras. Porque vão fazer o comunismo. Essa é a ideia. Então, gente, isso é muito sério, tá? Não é só questão de comunismo, tem o globalismo, tem os problemas da cabala. Nós somos a cereja do bolo no mundo, ou a joia da coroa. Nós somos hoje o país mais valioso do planeta, pelas nossas reservas naturais, melhor lugar no planeta para estar num evento planetário. Nós somos extremamente desejados. E a todos nós que nascemos nesse país, a todos nós que encarnamos nesse planeta, nesse momento histórico, nessa situação de tantas coisas que vão acontecer, nós não viemos à toa, não viemos por acaso. Então, se nós estamos nesse momento, independente de sua visão religiosa, se nós estamos nesse momento, eu gosto de dizer que a gente escolheu estar aqui. Se nós estamos nesse momento tão importante que esse planeta está passando, é porque nós somos capazes. Uma vez me falaram uma coisa, eu vou replicar com vocês, para ter uma veia um pouquinho religiosa, mas entendam como uma lição. Vocês acham que Jesus é inteligente? Que Deus é inteligente? Obviamente, todo mundo falou que sim. Então eu pergunto, Jesus, Deus sendo inteligente como eles são, nesse momento que a Terra vai passar por todas essas tribulações, que a Terra vai passar por esse momento tão difícil de uma guerra, nesse momento tão difícil das alterações planetárias, nesse momento tão complicado, você acha que Jesus não ia colocar os melhores guerreiros e guerreiras, o que ele tem de melhor para estar à frente desses projetos, para receber o dinheiro do Gesara, para ter sido escolhido para receber o dinheiro do Gesara? Você acha que não colocaria os melhores? E mesmo que você acha que você não é melhor, você é um escolhido. E você pode ser melhor do que você é, sempre se esforçando para ser uma pessoa melhor. Mas para Deus, para Jesus, nós somos os melhores. Vocês são muito especiais. Então, vamos fazer a diferença. Obrigado.